Deixa eu falar um pouquinho antes de chamar o nosso convidado sobre o pacote do Fernando Haddad, o arcabouço fiscal. Ontem eu fui meio duro nas críticas aí no programa de quinta-feira que eu faço com o Conde, né? Mas realmente o que pinta desse jogo, o que pinta, por exemplo, o que está acontecendo com o Petrobras e tudo é o seguinte: nesse período foi algo muito similar ao que ocorreu no Plano Real, sem o desmonte do Estado, como ocorreu com o Bolsonaro, né? O mercado se apropria do governo e cria um conjunto de situações, muda o perfil de organizações e tudo, e cria feudos em áreas específicas. Então, quando você pega, por exemplo, com o plano Real, pega o Conselho Monetário Nacional, que era um conselho composto por representantes da indústria, comércio e tudo, e fica só mercado lá. Fica só mercado. Depois pega as agências reguladoras aí, tiram os melhores quadros dos ministérios e põe agências reguladoras com a chamada porta giratória. Com a porta giratória. Então, digamos, o que faz o período Paulo Guedes? Ele pega o Banco Central, aprova-se aí a independência do Banco Central, coloca nas mãos de um sujeito que é... Eu duvido, olha, quem acha que a biologia funciona, não funciona. O Roberto Campos Neto é conservador, que nem o avô, mas é um burocrata que veio com uma missão específica. E essa missão é desestabilizar o governo. Se pegar todas as disputas políticas que nós temos aí desde 2002, 2003, não é Lula versus PT versus PSDB, Dilma. Não, é o pessoal que quer os negócios do Estado, a privatização dos negócios do Estado, e os que querem manter os negócios, manter a estrutura de Estado. E você tem um meio-campo que tenta ser racional, ver isso cabe para o Estado, isso aqui, que acaba se perdendo nesse jogo aí. Então, quando o Lula entra, por exemplo, em 2002, ele pega toda a herança do Fernando Henrique, todo aquele modelo de apropriação da política monetária, que foi o maior fator aí de desinvestimento do país aí em toda a sua história. Quer dizer, o que foi de juros nesse período, aí que poderia ter de infraestrutura, poderia ter de financiamento do desenvolvimento, num pequeno espaço, aí abriram espaço para o BNDES e para o PAC em algum período, com uma certa desorganização também no PAC, os campeões nacionais você pode discutir, e daí você tem uma recuperação do investimento público como um instrumento essencial de desenvolvimento, assim como a Petrobras. Daí entra, digamos, quando vem do Michel Temer para cá e Paulo Guedes, é um desmonte absoluto. E o desmonte mais mentiroso da história. Você pega o que o mercado dizia, a imprensa replicava. Não, a Petrobras está quebrada, precisa vender seus ativos para reduzir o endividamento. Você tem o último levantamento do balanço da Petrobras, tudo que foi vendido entrou como lucro. E entrando como lucro foi integralmente distribuído aos acionistas. Era mentira. Você pega a Eletrobras, não, precisamos abrir capital porque é o setor privado que pode investir na Eletrobras, abre o capital, coloca lá, capta 30 e tantos bilhões aí, que é um centésimo do valor da Eletrobras, e imediatamente esse dinheiro é colocado para a recompra de ações da Eletrobras. Então, digamos, o jogo é esse. E o que acontece com esse pacote do Haddad, com o que está ocorrendo na Petrobras também? A Petrobras indicaram lá o Sérgio, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, era o cabeça aí quando o Eduardo Campos foi no Ministério de Ciência e Tecnologia, o Sérgio Rezende, um dos grandes cientistas brasileiros, barrado pelo conselho da Petrobras. Quando você pega o CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, obrigando, entre aspas, é uma piada, porque vender estatal é uma questão constitucional, obrigando a Petrobras a vender suas refinarias para não ter cartelização do mercado. Cada refinaria é única na sua região, não tem competição entre as refinarias. Então, o que está acontecendo hoje, as pressões... Hoje a Folha solta um daqueles editoriais clássicos dela aí que entra para a história, né?
dizendo que o bolsonarismo, aí, Bolsonaro, se for mais moderado, pode ser a grande alternativa ao PT. Gente, 700 mil mortes aí por a anticiência, o fascismo da forma mais explícita possível, e o jornal colocando como alternativa ao Lula. Então, quando você vê isso aí, você pega a própria CNN e outros, esse movimento que começa a corroer o Lula, pega uma frase infeliz do Lula e transforma em uma semana o tema da semana. O tema da semana. Você pega tudo isso, o Lula sem maioria na Câmara, e daí você chega naquela questão, como que vai ser o governo Lula? O pacote do Haddad, até agora é um PowerPoint que tem os princípios aí da nova lei fiscal, do novo arcabouço fiscal, aí é que é melhor, obviamente, do que a lei do teto lá, mas é um mero exercício que não responde à questão central, como as atas do Copom não respondem à questão central. Qual que é a resultante em termos de crescimento da economia? O crescimento da economia demandaria aqui investimentos. Então, esse pacote, digamos, você poderia usar. Falar, agora vamos ter uma regra fiscal, uma regra de crescimento de despesa, e pereré, mas vamos reservar uma parte aqui para investimentos públicos essenciais para a recuperação da economia. Nem isso se fez. Então, quando você vê o posicionamento do Lula, e que um ministério que, meu Deus do céu, que tem de tralha nesse ministério aí, é muito grande. Quando você vê esse posicionamento do Lula, que pode refletir a correlação de força atual, pode refletir. Então, ele está sendo realista. Então, não vamos exigir que seja mais realista que o rei aí. Mas quando você vê, digamos, essa subordinação do Haddad prestando contas ao Roberto Campos Neto, que é uma zebra de estrada, e o Roberto Campos Neto, do alto, daquela autoridade de que ele se vê investido, dizendo assim, não, agora melhorou um pouquinho, não melhorou. E daí vem a ata do Copom até ameaça o BNDES usar da financiamento sem, abaixo do custo da Selic, né? Então você vê que aí que entra o ponto central. Você tem um projeto do Haddad que, para períodos normais, você fala, seguindo as mesmas regras lá, isso aqui seria o ideal, assim, para um prazo de 3, 4 anos, só que o tempo político é outro. O pessoal não caiu a ficha ainda. Primeiro, o Roberto Campos Neto é um sequestrador das instituições. O Roberto Campos Neto não está aí, esse é o superior dele aqui. Não, se o BNDES fizer isso, eu aumento os juros, porque a taxa, para ir para o centro da meta, a taxa tem que ir 26%, tudo aí. Ele veio para bagunçar. Ele veio para inviabilizar o governo Lula. O governo Lula já tem problemas aí de criação de expectativas não atendidas. Não atendidas por inúmeras razões. Primeiro que quando você cria muita expectativa, não tem condição de atender a expectativa em prazo curto. Mas com a situação econômica piorando, aí, com o crédito piorando, a situação econômica, você tem aí, até Petrópolis entrou agora, 13% do mercado de cerveja. Aliás, esmagado pelas manipulações fiscais aí da Ambev. Aí. Você tem o varejo indo para o vinagre. Você tem a saúde, aí, os planos de saúde indo para o vinagre. Então você tem uma crise que está vindo em todos os níveis. Então, como que o Lula, sem ter condições em 2 anos aí, o que vai ser feito do crescimento da economia com a taxa Selic de 3,75%? E atendendo o Roberto Campos, e supondo que o Roberto Campos Neto seja um cara bem intencionado, apenas um cara limitado, a taxa de juros só começa a cair no próximo ano. O que acontece com esse ano? O que acontece com as empresas em recuperação judicial? Estão mortas. O que acontece com pequena e microempresas mortas? O pessoal agora está tentando no Supremo aí, acabar com... permitir a viabilização das empreiteiras que foram punidas pela Lava Jato por uma razão simples. Se você quiser construir grandes obras, tem que ter grandes empreiteiras, e a Lava Jato arrebentou com elas. Então, se tem que pagar multas ao governo, você não pode impedir elas de participar de licitações de governo. Então, é um jogo enrolado. Ali, hoje, eu vi, não vou cometer a injustiça de falar que o espírito
Henrique Meirelles baixou aí, mas evidentemente, digamos, essa posição de subordinação. E tem mais coisas, né? Você pega aí, por exemplo, para cumprir a meta, ele propõe uma meta de superávit fiscal. O ano que vem empata. Só que para empatar precisa ter 150 bilhões de reais de arrecadação adicional. E não vai aumentar imposto. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar os buracos que tem aí na legislação, os incentivos fiscais que foram criados nesse período, isso aí vai cobrir os 150 bilhões. Quem disse? Não sei. Agora, a questão central é o seguinte, qual que é a meta de crescimento da economia? Sem crédito, com a taxa de juros a 13,75%. Você vai ter, o que você vai ter de melhoria aí? Você vai ter uma Bolsa Família, que vai melhorar um pouco o consumo popular de alimentos e tudo. Você vai ter aí a parte da saúde, que pode reativar aquele programa do Carlos Gabas aí da Fiocruz, do Programa de Desenvolvimento Produtivo, e não tem muito mais. O BNDES agora tentando buscar novas formas de captação de recursos. E veja bem, quando você pega o BNDES, como que o BNDES foi criado? O BNDES foi criado lá atrás, porque quando termina a guerra, os Estados Unidos resolvem trazer recursos para o Brasil. Com contrapartida de recursos do governo brasileiro. Então você precisava mapear as obras centrais e ver maneiras do governo brasileiro colocar sua contrapartida. Então o BNDES foi criado para isso, para estudar o que era. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos já tinha feito um bom levantamento de obras fundamentais, o BNDES aportaria o dinheiro brasileiro, os Estados Unidos aportariam o dinheiro americano. Acabou melando por conta da guerra da Coreia. Então, hoje em dia, você tem muita gente querendo investir no país. Você tem o Banco dos BRICS, você tem os próprios países aí, os fundos aí voltados para meio ambiente e tudo, que podem criar, o BNDES ser um grande fator de estudar as áreas prioritárias, trazer esse recurso e ter uma contrapartida. Mas o que você fala? Não, se o tesouro você pode gastar a maior parte do tesouro com juros da dívida pública, mas se colocar no BNDES para jogar para atividade produtiva, isso é crime. Até é interessante que a semana passada chegou ao final aquele abuso do pessoal de Brasília aí de criminalizar as operações de financiamento de exportação do BNDES, né? Então, digamos, nós estamos numa situação que não está clara. Então, como que fazer? Uma economia não gira sem crédito. Como é que faz? Com 13,75%, não adianta o BNDES querer disponibilizar recursos para novos negócios, e o único negócio que rende mais que isso é tráfico de cocaína, e olhe lá. E fora isso, você tem todo esse aparelhamento em agências reguladoras e tudo que não foi resolvido. Então é um desafio grande. E tem um Lula que a comunicação ainda não resolveu. Eu estava comentando outro dia, pois, sem fazer nada, o Bolsonaro conseguia colocar-se na casa das pessoas com aquela live indecente das quintas-feiras aí, que até tinha aquele sanfoneiro que desmoralizou a sanfona brasileira no mundo aí. Hoje você não tem nem isso. O Lula ele vai em muitos eventos aí, vai, prestigia daqui, prestigia dali, ele não está entrando no lar das pessoas. E as bandeiras aí não estão tendo a repercussão devida. Então, digamos, o tempo político é mais importante que o tempo econômico. E você faz todo um planejamento para um tempo econômico que, se tudo der certo, e não vai dar certo, porque o Roberto Campos Neto ele não está para ser racional, aí ele está para boicotar. Então, digamos, como você vai ficar o ano que vem com a economia indo para o vinagre, sem esperança aí de recuperação, o Lula amarrado. Você vê, o ministro de Minas e Energia dá uma declaração de que não vai haver mais a volta atrás na privatização da Eletrobras, que é um ponto central. É um ponto central para garantir desenvolvimento, garantir oferta de energia no país.
E foi para as mãos do pessoal que quebrou as Americanas, que tem como a maior especialidade esvaziar empresas. Você pega o tempo que a direção na presidência da Eletrobras estava o Wilson, que voltou agora de novo aí, foi da CPFL aqui. O que eles fizeram? Cortaram todos os investimentos. Eles cortam investimento em manutenção, cortam investimento em ampliação, cortam investimento em pesquisa, porque só interessa o dividendo. Depois, quando tiver caindo aos pedaços, vende para o Estado de novo, que nem estou querendo fazer com a Light. Então, digamos, você tem um nó aí. Eu continuo confiando no Haddad, mas quando você... Eu estava vendo a entrevista do Gabriel Galípolo na CNN, a única coisa que falam é sobre como que vão conseguir os 150 bilhões, como que é o teto, como... Não tem país no meio. Não tem país no meio. Ele pode falar, não, mas o meu papel é esse aí, o papel do desenvolvimento é de outros ministérios. Não, a economia e a fazenda tem que pensar a economia como um todo. Tem que ser pensado como um todo a economia, não pode ser pensado individualmente. Então, a gente conseguiu, só os radicais que estão contra esse pacote. Para com isso, Galípolo. Você é inteligente aí, rapaz. Você é inteligente. Você sabe que tem o mercado todo querendo um alívio imediato aí para poder começar a operar tudo. Daqui a 2 meses já está tudo caindo em volta aí de vocês aí. Não, mas a bolsa subiu e o dólar caiu, mostrando a aprovação do mercado. Meu Deus, voltamos à lição de casa do Palocci aí. Então é um jogo enrolado. É um jogo enrolado que vai ter que ter mais algum tempo para clarear. Vamos ver os pacotes alternativos aí que estão sendo analisados aí. Vamos ver esses novos setores que vão ser privilegiados, não sei como. Não adianta, por exemplo, você tem uma das saídas recomendadas, não, vamos simplificar o crédito não bancário, que são essas instituições que compram recebíveis. Mas o que adianta se você tem esse piso de 13,75%? O que diz a Fazenda? Não, vamos tirar esse crédito, não sobe, porque tem um teto para ele que é a Selic, então vamos tirar o teto. Tá. Então você vai prestar o quê? A 15%, a 20%, 25% ao ano, quem que vai tomar? Então tá uma situação enrolada aí, sabe? Tá uma situação